Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou do Colégio Leffler e estou aqui com a nossa aluna recém-aprovada, Giovana Ramalho. Giovana Ramalho foi aprovada na Universidade da Pensilvânia para estudar lá, somando em 2030. Giovana Ramalho é aluna nossa do colégio e ela está na terceira série e vai direto para estudar na Universidade dos Estados Unidos, na Ivy League. Giovana, meus parabéns, estou muito feliz por essa conquista. Muito obrigada, Lucas. Para mim é uma honra gigante estar vivenciando essa conquista aqui no colégio, porque o colégio, assim, foi uma parte essencial da minha trajetória, claro que junto com família e outros componentes, mas eu acho que, assim, a quantidade de oportunidades, a quantidade de atenção, de carinho, de sonhos que eu pude ter aqui dentro e de visões que eu passei, minha mentalidade mudou aqui no colégio. Eu passei a ver o aprendizado como algo muito mais enriquecedor. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que qualquer matéria, eu adoro estudar, qualquer matéria de verdade, mas também os projetos e tudo. E eu pude desenvolver isso muito aqui. Então, eu estou muito animada mesmo para ir para lá, um pouco de medo também, mas é normal. E eu ainda tô nessa adrenalina, né? Quase que a ficha caindo, mas ainda não caiu. E é isso, é uma coisa muito gigante assim para mim. Eu quis isso por muito tempo. A pena ele. E ele vai perguntar para você, de onde que surgiu, Gil, essa vontade de estudar fora, né? Que você já veio para cá, para o colégio, com essa intenção de estudar fora, de fazer parte do CAP, dos programas internacionais, mas para entender um pouco a Giovana, mais que entendeu? De onde que veio essa vontade sua de estudar fora, estudar nos Estados Unidos ou ser uma cidadã global? Perfeito. Então, durante a pandemia, eu comecei a participar de muitas coisas que eu nem sabia que existiam. É aquela coisa, durante a pandemia a gente estava muito mais conectado no mundo virtual e com rede social e tudo. E eu lembro que na minha antiga escola, uma vez a gente recebeu um e-mail que ia ter uma certa simulação da ONU. E naquela época eu estava na 7ª série ainda, e era aquela coisa, aí eu acho que estava todo mundo se sentindo assim um pouco solitário, né, de estar naquelas circunstâncias de pandemia e tudo, e ao mesmo tempo um pouco desesperado, porque a gente não podia sair, então eu queria fazer algo ali, queria descobrir o meu mundo através do computador, que era a ferramenta que a gente tem para isso. E aí, participando dessa primeira simulação, eu lembro que, assim, nenhuma das pessoas da minha série queria participar, então eu fiquei meio receosa, eu pensei, gente, será que isso é pra mim mesmo? Mas eu me joguei mesmo assim, eu pensei, não vou perder nada. Eu comecei a também fazer a Olimpíada naquela época, assim, eu não sou uma aluna olímpica, não cheguei a fazer muitas Olimpíadas depois, mas eu comecei lá atrás fazendo a de astronomia, o que me motivou muito, porque eu estudava muitos livros, assim, sobre os planetas, sobre as constelações e tudo, assim. Legal. Eu cheguei a gostar de observar, eu tinha um binóculo que eu ficava olhando as constelações Sério? e na minha 7ª série, estudando para essa Olimpíada, eu conseguia até mapear as constelações. Eu chegava assim, eu pegava o binóculo e dizia, caramba, ali tá a BTG, não, ali aí é uma estrela, mas Sim. enfim. Eu conseguia realmente mapear assim, o céu. E aquilo tudo foi me fascinando muito, assim, né? Eu lembro que eu fazia um experimento que tinha uma garrafa de leite, de perceber por que quando a tampa estava fechada, mesmo com um buraco embaixo, a água não caía da garrafa de leite. Então, assim, pra mim, na pandemia aquilo, uma pessoa de 13 anos, tipo, vivenciando isso, ao mesmo tempo participando do debate da simulação da ONU, eu fui ficando fascinada. E eu coloquei no Instagram, e eu colocava assim no Instagram, MUN, que é a sigla de Model United Nations em inglês, né, a simulação da ONU, e iam aparecendo vários. E eu lembro que eu ia participando com o mundo inteiro, assim, desde com a Índia, com a Turquia, com a Indonésia, eu acordava 2 horas da manhã para participar. Acho que cheguei a fazer umas 15 simulações aí nessa brincadeira, de acordar esses horários para participar da simulação com o mundo todo. E aí a paixão foi crescendo. Eu fui vendo que era um caminho possível e que isso eventualmente ia me levar para estudar fora. Então, foi a minha identificação pessoal com o processo de estudar fora foi me levando a querer realmente seguir com esse sonho. Entendi. Por conta das simulações da ONU e nas atividades que você fazia, assim, fez você se identificou mais com o estudar fora e de oportunidades fora do país. Legal. Vamos lá. Primeira simulação sua, você fez com nós na 7ª série, então 13, 14 anos por aí. Qual que foi, digamos assim, a virada de chave que você participou de uma simulação e pensou assim, poxa, realmente estudar fora é o meu objetivo? Tem um momento específico que você consegue mapear nesses eventos? Ou foi uma vontade que cresceu gradualmente? Perfeito. Eu acho que foi uma coisa muito orgânica, porque quando a gente vai começando a entrar nesse universo, a gente vai entrando em contato com pessoas que foram aprovadas lá fora. Então passa a ser uma coisa mais tangível também e uma possibilidade que se aproxima da gente. Porque eu lembro mesmo que uma das simulações que eu fui, a fundadora, né, ela era estudante de Harvard.
Ou então ela tinha sido aprovada naquele ano, algo assim. Então ela ia na cerimônia de abertura e falava que ela foi aprovada em Harvard. Então, de certa forma, aquilo ficava mais próximo. Parecia realmente uma possibilidade, né? Aí depois também eu vim pro Leffler, e no Leffler aqui já teve o nosso aluno, né, o Felipe também, que também foi em pé. Exatamente. Você está na mesma universidade que o Felipe também estudou, está estudando lá agora. Perfeitamente. E o Felipe também, eu conheci ele, na verdade, antes de vir aqui pro Leffler. Eu conheci o Leffler através do Felipe, de fato. E da Liz também, que todos são do Estudo Diplomum, né, que é o projeto, assim, do Mar da América Latina. E os dois estudaram aqui e foram aprovados nos Estados Unidos, a Liz na Stetson e o Felipe aí o PEN pelo programa do UPT. Né? Que bacana, Ju. E eu queria entender mais qual foi o processo que te levou a escolher a UPenn, né? Por que UPenn? No processo de application, você faz uma bola de lixo. Ela muda várias vezes. Você revê tanto. E ela cresce do nada também. Ela cresce. Às vezes a gente tem que dizer aquela, peraí, tem 50 universidades aqui. Vamos diminuir um pouco. Mas por que a UPenn foi uma das universidades que você considerou para poder estudar lá? E fala um pouquinho também sobre as suas expectativas indo para lá. Perfeito. Então, como o Lucas mencionou mais cedo, né, aqui no colégio a gente tem o LICAP, que é o Leffler International College Advising Program, que a gente recebe essa orientação para conseguir estudar fora. E algo que os counselors aqui, né, sempre enfatizam muito é a gente pensar no que a gente quer ser e no que a gente quer viver como experiência universitária. Então, a partir disso, eu fui vendo, assim, qual é o perfil de universidade que eu quero. Porque quando a gente fala das top 25, top 30 universidades dos Estados Unidos, do mundo, a gente não tem uma distância significativa entre uma e outra. Então, até mesmo se você for para a top 4 e você for para a top 19, o rigor acadêmico, a experiência, as oportunidades são muito, muito próximas. Então, eu fui me atentando a partir disso muito mais assim, no perfil que eu queria seguir. E o Penn, né, a Universidade da Pensilvânia, ela tem um perfil assim, muito prático, muito empreendedor, de certa forma. E eu sempre gostei muito, assim, de me movimentar, de agir pelas minhas coisas, né? Tanto que um dos projetos que foi, assim, destaque na minha application foi o meu projeto de esporte, né? Eu sou atleta e eu criei um projeto para ajudar mais atletas a se desenvolverem no atletismo. Então, a gente fazia doações, a gente fazia workshops, consultas médicas, tudo para dar esses apoios para os atletas. E, assim, eu sempre gosto muito dessa movimentação. Eu decidi aplicar para a faculdade que fosse me dar essas oportunidades de seguir com algo mais prático, assim, de aprender, criar e botar em prática. E com isso, por um lado, dá um nervosismo, porque sempre a gente pensa assim, nossa, eu fui aprovada ontem, né? Então eu ainda tô meio naquela coisa assim, caramba, tipo, eu vou pisar no aeroporto, aí eu vou botar minhas coisas na esteira, vou passar, eu vou pisar no avião, aí eu vou descer em outro país, e aí eu vou... Você vai mapeando tudo na sua cabeça, imaginando como que vai ser pisar lá. Pois é. A gente estava falando um pouquinho antes sobre como é que vai ser sua primeira aula, a entrada na primeira vez. Como é que você bota o pé lá, assim, vai pra onde, sabe? Tipo, o dormitório. Eu vou chegar lá, graças a Deus, já conhecendo algumas pessoas da minha classe, então isso também vai ajudar bastante. Mas é muito legal como, assim, você não conhece ninguém e pouquíssimas pessoas se conhecem. E eu gosto muito disso. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu fui para um acampamento de férias só porque eu não conhecia ninguém, porque eu queria fazer amizades. Então, acho que isso é muito meu perfil também. Então, isso também sempre motivou muito, assim, a querer estudar fora. Porque de saber que algumas universidades mesmo têm refeitórios específicos para o primeiro ano, os alunos do primeiro ano, para forçar não, encorajar eles. Forçar é muito forte. É uma vontade deles. É uma oportunidade ali, principalmente pra galera mais tímida, se sentir conectada mesmo, pra interagir no primeiro ano. Porque você, estando no primeiro ano, as pessoas que estão junto com você estão no mesmo bar. Exatamente. Também estão querendo conhecer pessoas. Muitos estudantes também são internacionais, não são americanos também. Então é importante ter esse momento de interação. E falando um pouco sobre ser um estudante internacional, ser um cidadão global. Quando você pensa nessa questão da UPenn, conta um pouco pra gente como é que foi essa questão da preparação até chegar lá, né? Como que foi a sua experiência que você teve no UNICAP, a sua experiência com os nossos counselors e todo o processo de preparação até chegar lá. Foi uma jornada que não é uma jornada fácil,
ela é difícil. Às vezes a gente precisa fazer os sacrifícios, né? A gente precisa fazer escolhas. E explica um pouco para o pessoal que está vendo lá em casa, os pais, os alunos que estão interessados em estudar fora, como é que foi esse processo de application até chegar lá e estudar, não estudar nome e sair fora do Brasil. Perfeito. O processo, eu diria que ele é longo, ele é uma maratona e ele é gradual. São muitas coisas que a gente precisa fazer para conseguir passar em universidades como as Ivy Leagues e outras também de excelência. E, assim, no Common App, que é a plataforma que a gente usa para aplicar, a gente pode inserir 10 atividades que a gente fez. Então, por exemplo, eu coloquei o meu projeto, eu coloquei as 2 pesquisas que eu fiz no ensino médio, né? Eu coloquei coisa de simulação da ONU, que eu fui secretária-geral daqui da simulação aqui do colégio. Inclusive, convidada de honra da nossa Life Muita Vida 25, né? Adorei você fez, o meu comitê foi fenomenal. Se tiver algum delegado aí, gente, quero vocês em UPE no ano que vem. Muito bem. Não, eu tô animado para quando tu vier de novo, passar o primeiro semestre lá e falar com os alunos. E o processo, ele é muito longo, assim, e é interessante porque a gente vai progredindo, é um processo muito progressivo. Então, eu comecei participando de simulação da ONU como delegada, eu fiz mais de 40 simulações durante esse processo. Eu depois fui começando a participar como mesa. Depois que eu fui ali sendo delegada, eu fui conquistando as minhas premiações, o meu destaque, eu fui participando como mesa. Depois passei a liderar a simulação, então passei para secretária-geral. Então é um processo também que envolve muito assim, um crescimento, porque você vai se vendo uma hora como delegado, você vai ganhando experiência e vai conseguindo ascender, vai conseguindo crescer ali dentro desse processo. Tipo, aqui no colégio mesmo, a gente tem uma oportunidade científica assim, muito grande. A gente tem professores, doutores, que ajudam a gente, orientam a gente nessas pesquisas. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de saúde pública, era uma pesquisa para ver, né, a expectativa dos atuais estudantes de medicina em relação ao mercado de trabalho da medicina que anda com suas certas complicações. E eu tive a orientação aqui do nosso professor de sociologia, que estava ali lado a lado comigo, revisando meu projeto e me ajudando a construir. Foi aí que eu comecei na pesquisa científica, então foi muito importante assim, ter o apoio desses professores. O nosso professor Humberto também, ele entende muito da parte de matemática e tudo, me ensinou muito de estatística para eu mesma conseguir me desenvolver nessa área. E as outras coisas também, como debate, a gente tem aqui no colégio, eu fundei a Sociedade de Debate, eu consegui fundar também o Clube de Simulação de Preparação para Harvard MUN, né? A simulação da ONU. Então, assim, aqui no colégio, eu acho que através do LICAP também, a gente consegue ir apresentando muitos projetos, a gente consegue ir se desenvolvendo muito. E tem muito espaço aqui, né, pra gente crescer. Tipo, a gente aprende os projetos e a gente é muito bem recebido com isso. Poxa, Gil, você falou de verdade, fico emocionado, porque você é uma liderança. E com a liderança vem muita responsabilidade. E você é uma pessoa responsável. Entendeu? A sua responsabilidade, a sua capacidade de liderar projetos, ser uma mente inovadora, tenha certeza que isso que conta com o seu diferencial para que você precisa aprovar, sabe? Os projetos que você desenvolve, a dedicação que você tem enquanto aluna de não só fazer projeto, mas também estudar, tirar notas, de fazer a grade, que não é uma grade 100% comum, porque você está indo muito estudar fora, mas ao mesmo tempo as universidades elas pedem que você também tenha um alto nível acadêmico e boas notas também. E não só isso, mas também o próprio SAT, né, que é a prova padrão e que a gente no colégio faz a prova. O LEF ele é um dos únicos 2 centros de aplicação da prova do SAT da Bahia. Eu queria que você falasse um pouco como foi a sua preparação para fazer o SAT aqui na escola, mas também a experiência de fazer o SAT na escola que você estuda, né? Perfeito. De fato, o processo aplicativo ele exige assim, muita conciliação. E é legal porque a gente, enquanto faz a parte de criação, de criatividade, de desenvolver projetos, a gente também foca na parte acadêmica. Então, aprende muito aqui no colégio. Os professores são muito abertos para tirar dúvida. Então, assim, esse ano principalmente, que eu também fiz o Enem, né? Eu, praticamente todo dia, eu tirava dúvida com pelo menos uns 2 professores. Não pode deixar de fazer o Enem também, né? Muitos alunos que são internacionais. Ah, não vou fazer o Enem porque eu vou fazer o application. Tem que fazer. Tem que fazer porque você manda para eles a nota. Exatamente, pode mandar. E eu ia tirando dúvidas, assim, tanto de conteúdo mesmo, quanto de questão, às vezes conteúdos até que eu tinha mais curiosidade também, super abertos. E pro SAT, assim, eu acho que foi uma das partes que eu mais considero desafiadora do processo, assim, para mim, porque eu acho que a parte de extracurriculares, parte de projetos,
é algo difícil na perspectiva de você conseguir conciliar isso no seu dia a dia. Então, assim, acaba que fica um dia a dia um pouco mais cansativo, porque você tá o tempo todo pensando em várias coisas. Tipo, você tá na aula, mas não necessariamente você tá só prestando atenção na aula. Você tá pensando que quando chegar em casa, você vai ter que apresentar um projeto numa reunião. Então, é aquela coisa movimentada, mas é desafiadora, talvez, no sentido, assim, bom, né? Aquela coisa que você pensa, nossa, isso aqui tá me preenchendo, me dá propósito isso aqui. Agora, a parte do SAT, eu acho que foi o meu maior desafio, assim, no quesito de subir a minha nota, né? Eu comecei a estudar para o SAT em julho de 2024, ou seja, eu consegui a minha nota praticamente um ano depois do tempo de estudo, e assim, varia muito para as pessoas. Tem gente que consegue com um mês de estudo, tem gente que precisa do tempo que eu tive. Eu fiz a prova 6 vezes, tem gente que consegue ali na segunda, na terceira, fecha. E é por estilo, né? A prova do SAT, talvez para os pais, alunos que não sabem, você consegue utilizar a melhor nota que você adquire. Cada uma das duas áreas. Exatamente, cada uma das duas áreas. Exatamente. Então, no seu caso, você fez o Super Score. Não, né? não. Você mandou direto para eles? Pô, excelente, melhor ainda. Pô, que bom. Mandei direto mesmo. E assim, eu acho que a preparação do SAT, muitas vezes ela engana, assim, porque o SAT ele é uma prova que requer habilidades específicas. Então, não é só você ser muito bom em matemática, não é só você ser muito bom em inglês, mas é você entender aquela prova e você conseguir ter o nível de interpretação e a especificidade da interpretação que a prova pede naquele tempo, porque o mais difícil do SAT é o tempo, né? E assim, por exemplo, de matemática, a gente tem o módulo 1 e o módulo 2, inglês também, né? Mas o módulo 1, às vezes você faz tudo e ainda sobra tempo. O módulo 2, às vezes você sai da prova dizendo, caramba, não consegui nem olhar direito 4 questões. Então, é uma prova que dá uma certa angústia, assim, e eu tive uma certa dificuldade de me adaptar a esse tempo da prova, assim, porque eu acho que nas provas do sistema brasileiro a gente tem sempre um tempo, assim, de análise, de pensar, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de matutar sobre as coisas quando eu leio uma questão, assim, tanto é que as minhas dúvidas, se vocês forem perguntar para os meus professores, eles vão dizer assim, que são dúvidas de uma pessoa que não estava só querendo acertar a questão, eu estava querendo entender o que estava por trás. Então, assim, eu li a questão, eu ficava pensando sobre os conceitos. Tanto é que, geralmente, quando eu ia fazer bateria de questão, eu ficava com o computador na frente depois para correção, porque eu sabia que eu não queria ver só um detalhe, eu queria realmente entender aquele conteúdo a fundo. Em inglês, eu precisava mais pegar o ritmo e parar de ter essas super interpretações. Eu precisava simplificar a minha interpretação. Então, eu consegui, eu lembro que a Bruna, na reunião, a gente, além do texto, junta e revisando assim, os melhores métodos de eu interpretar aquelas questões. Para a parte de matemática, algumas coisas eu tive que realmente parar para revisar. E aí, eu lembro que a Bruna ela ia anotando assim, os esqueminhas e aí ela ia nas questões resolvendo tudo assim. Às vezes, quando eu estava de casa e ela estava aqui na escola, ela tirava foto da resolução e eu ia anotando lá. E foi uma luta assim, constante. Foi muita reunião individual mesmo. Assim, acho que novembro do ano passado até fevereiro desse ano, março também, eu estava todo dia no intervalo, tinha reunião com ela para resolver a questão. Mas foi, tipo assim, 3 meses seguidos mesmo, assim. Nas férias de janeiro também, eu estava super, assim, focada no SAT. Porque no fim do dia, pode ser uma prova que às vezes você olha a questão e acha simples como for, mas se você não entender profundamente aqueles conceitos, vai gerar uma certa dificuldade. Então foi uma prova que, assim, eu sinto que eu cresci muito, porque no fim do dia a gente enfrentar coisas que não são do nosso usual faz parte também, e mais do que nunca agora indo para a universidade que está em outro país, eu conheço talvez 2 pessoas, mas que talvez nem façam o mesmo curso que eu. Caramba. Então é bom enfrentar essas coisas e eu acho que assim, o SAT ele me fez gostar muito mais ainda de matemática. Eu sempre gostei um pouco. Caramba, sério? Porque o SAT é aquela coisa, talvez o aluno que chega com certa dificuldade no Enem no 3º ano, o aluno que tem dificuldade no SAT tem essa mesma dificuldade. Por exemplo, função afim. É um assunto que é dado no 1º ano e que muitas vezes a gente sabe que, tipo assim, tá, Y, A, X mais B, ok. Mas você sabe o que isso quer dizer? Tipo assim, se te botarem pra dar uma aula sobre isso, você vai conseguir interpretar, você vai conseguir... eu lembro que depois do SAT, eu olhava assim, por exemplo, às vezes até coisas como variação de porcentagem, que às vezes eu confundia um pouco os conceitos na minha cabeça, e depois do SAT eu já olho e já digo, caraca, é isso. Então, assim, o SAT, ele me fez ter uma compreensão, me fez ter um domínio, assim, absurdo sobre o básico. Muito bem. Sobre Porque matemática. a prova, que, enfim,
pelo que a gente entende, não é uma prova necessariamente difícil. Isso não é Ela tem técnica para ser aplicada. Exatamente. E o acompanhamento que você fala, a gente tem que é mais especializado, né? Os encontros individuais que você fez com a Bruna, com o André, te ajudam a monitorar se você precisa melhorar e, pô, e essa gana de você tem assim, de ir a fundo e querer entender, sabe? Isso é totalmente positivo. E de novo, Giovana, é um diferencial para você bem. Então, acho que essa pluralidade é muito boa para eu aproveitar. LibreWorks? Não, não, é core curriculum mesmo. Corporate. É tipo Research University mais. E aí, eu tô muito animada assim, para poder explorar essas várias áreas com esse core curriculum, né? Mas, ao mesmo tempo, sobre a questão de curso, eu vejo que eu fui transicionando muito durante os últimos anos, assim. No application, eu indiquei que eu queria a College of Arts and Sciences, porque na UPenn, em cada faculdade lá, a gente tem o que a gente chama das colleges. Então, a gente tem a Wharton School, que é a parte de empreendedorismo de UPenn. A gente tem a Penn Nursing, que é a parte de enfermagem de UPenn. A gente tem a Penn Engineering, que é a de engenharia. E a College of Arts and Sciences, que é a que tem todos os outros cursos, exceto enfermagem, engenharia e empreendedorismo. E é muito bacana porque, assim, eu já pensei em fazer ciência política, economia, com essa coisa de simulação, saúde pública, e eu quero trabalhar um pouco com essa coisa assim da saúde, talvez políticas públicas também, mas eu quero trabalhar um pouco com tecnologia, assim, ultimamente eu vim pesquisando muito sobre telemedicina, então acho que seguir um pouco nesse caminho aí de tecnologia com saúde, e também na UPenn, e qualquer outra faculdade, eu acredito eu, quando você está numa das colleges, então eu vou, assim que eu me acalmar um pouco mais, né, porque ainda está naquela ansiedade de receber o resultado, me matricular oficialmente na College of Arts and Sciences, e lá, fazendo o meu curso principal lá, eu ainda posso fazer o que eles lá fora chamam de minors, é como se fossem cursos secundários em outras dessas escolas, então eu posso pegar um minor de empreendedorismo nessa escola de Wharton. Então, se fosse aqui no Brasil, seria o sinônimo de eletivas, não é? São, digamos assim, matérias eletivas, são parte do seu currículo, né? Que você pode escolher, que são, entre aspas, né, opcionais. Você tem opções para você pegar para construir o seu currículo. É um diferencial das universidades americanas, internacionais como um todo e brasileiras. E o legal é que quando você pega essas matérias lá, você realmente ganha um diploma de que você fez aquilo. Então, por exemplo, você tem o seu major, que é tipo o seu curso principal, é o que você vai pegar mais aulas, mas você também vai escolher tipo um subcurso, que pode ser em outras das colleges também. Então, tipo, pode ser em Penn Engineering, pode ser em Penn Nursing, em Wharton, qualquer uma dessas. E eu ainda posso ganhar um diploma por estar fazendo isso também. Então, é bem bacana também, porque abre muita possibilidade assim, de formação. Então, eu posso sair assim, para trabalhar desde consultoria financeira até algo mais relacionado com o curso assim, que eu fizer. Eu queria entender um pouco mais, Giovana, como funciona sua mente. Quando você vai tomar uma decisão, quando você vai tomar, assim, uma escolha, o que passa por trás da cabeça de Giovana? Quando você vai escolher, isso daqui é o melhor para mim, isso daqui é a melhor opção. Qual é o seu processo de raciocínio, pensando um pouco na neurociência, você gosta de estudar um pouco? Como é que é o processo da neurociência de Giovana? Bom, acho que quando eu faço escolha, eu penso no meu objetivo com aquilo, no quão preparada eu esteja para aquilo e acredito também o futuro daquilo, né? Então, eu acho que assim, usando a escolha de aplicar de Early Decision, né, para a UPenn, por exemplo, eu sempre tive assim, o objetivo de estudar numa universidade que pudesse me trazer essas possibilidades, que pudesse me trazer excelência. Então, por exemplo, que eu pudesse entrar lá e saber que eu vou ter pesquisas de alto nível acontecendo para que possa aprender, para que possa me desenvolver com isso. Eu penso muito também no quão preparado eu estou, ou seja, eu tive a oportunidade, né, de pensar sobre essa parte do application desde um pouco mais cedo. Então, eu sempre fui fazendo minhas coisas, mas sempre com o olho aberto, assim, pensando, tipo, nossa, essa pessoa aqui... porque, às vezes, né, quando a gente vai, por exemplo, na feira de ciências, tipo, na Febrace mesmo, a partir da Febrace eu pude me conectar com várias pessoas, tipo, por exemplo, gente que às vezes passou para Harvard, então, tipo, para Stanford. E isso tudo torna o processo mais próximo de você, né? Então, não só a coisa de você poder realmente conversar com as pessoas e perguntar, tipo, você acha que tem alguma coisa que eu devo focar mais, algum conselho, assim, para mim, para além do processo que eu já estou fazendo?
Então, traz essa proximidade e o currículo, de novo, é algo que você vai construindo gradualmente. Então, a preparação foi algo que eu vim construindo já há muitos anos, né? E a parte também do futuro. Então, assim, eu sempre gosto de pensar quais são as possibilidades que eu vou ter. E eu sei que, assim, me formando, né, de uma Ivy League institution, eu vou ter várias possibilidades, assim, desde trabalho até, tipo, de mais formação. Tudo é uma possibilidade para você. Tenho certeza disso. E eu queria entender um pouco mais também, além da parte acadêmica, além da parte técnica, a gente queria entender um pouco mais sobre como que você se sentiu aqui na escola, na parte humanizada, na parte do acolhimento. Porque, pra gente, você é como se fosse família, de verdade. Me sinto... Nossa direção, nossa coordenação, a gente te ama enquanto família. E a gente quer entender um pouco mais para você, como que você se sente acolhida aqui na escola? Acho que o que mais eu me sinto acolhida aqui no Leffler é que as pessoas, a diretoria aqui, o Lucas, todo mundo que trabalha aqui no LICAP, enfim, todos os setores, professores, tudo, existe muita valorização do esforço. Então, da gente ter o objetivo e da gente ir atrás do esforço e o resultado sendo literalmente uma consequência. Claro que todas as vezes que, por exemplo, eu cheguei da Febrace e mandei mensagem para a Lu, né, a Luciene, que é a nossa professora diretora, e ela, claro, vibrante, mas eu sabia que ela estava vibrante, não era por causa do resultado em si, mas porque ela acompanhou todo o meu processo de escrever o artigo, de construir a pesquisa, de divulgar o questionário. Então, eu acho que, assim, aqui na escola eu me sinto muito acolhida, primeiro porque a gente tem pessoas aqui que estão o tempo todo, assim, do nosso lado, então a gente tem mesmo aqui a Soninha, que é uma pessoa muito fofa, aqui várias vezes, especial demais. Eu tava num desespero absurdo, porque às vezes bate aquela ansiedade, principalmente no terceiro ano, e faz parte, né? Como é o terceiro ano sem ansiedade, mas a Soninha vinha e me acolhia, e sempre os professores também, quando eles sentiam que eu tava muito... Você sente que tem um cuidado, assim, porque quando o professor, por exemplo, respondia uma dúvida minha, ele falava assim, olha, mas você se acalme, isso aí leva pro seu aprendizado de vida, não fique neurótica de ficar decorando cada sentimento pra prova, você vai ficar tudo bem, você tá entendendo o assunto. Então, assim, você sente que em cada resposta de dúvida, tipo, em cada contato que eu tive com os professores, tem um carinho deles, assim, tem, assim, a ideia de que eles se importam, né? Agora que eu me formei, né, a gente fica zoando, assim, tem um professor mesmo, um professor de química, que eu mandava muita dúvida pra ele, assim. Teve um dia que, gente, ele me respondeu com 20 minutos de áudio, de tanta dúvida que foi, assim. Que bacana. E era direto isso, assim. E às vezes, tipo, eu mandava dúvida, assim, tipo, sei lá, sábado, não sei lá que hora. Tipo, mesmo assim ele respondia. E aí eu agradecia, ele falava, tipo, eu tô fazendo aqui o meu trabalho, porque eu me importo com vocês. Então, tipo assim, são professores que você sente que realmente estão ali na sua jornada, né? Eu mesmo, uma parceria do meu projeto, eu consegui aqui através do colégio do professor Ivan, né? Ele dá aula num colégio que eu queria levar uma das minhas doações do projeto, que a gente coletou, né? Através de uma campanha. E aí ele fez toda a ponte, assim. Eu enviei o documento para ele levou para a escola, a diretoria da escola que ele estuda assinou o documento. E aí eu trouxe as doações, ele mesmo levou as doações, sabe? Caramba, e assim, sério? Isso tudo vai muito além da obrigação, muito, muito além da obrigação. Então a ideia é, tipo assim, se você trouxer uma ideia para o professor, se você falar com ele que você quer, ele vai te ajudar, sabe? Ele vai fazer de tudo para você. Por exemplo, mesmo, tem uma feira super legal, uma feira de ciência aqui em Salvador, a FENIC. Eu lembro mesmo que na época eu estava meio receosa, porque eu falei, professor, o nosso professor de biologia mesmo me convidou para ir, né? Ele estava convidando alguns alunos que tinham os projetos. E eu falei, professor, mas eu tô neurótica por causa da SAT e tudo. Aí ele, não, mas se acalma, vai ficar tudo bem. Eu vou te ajudar a mandar tudo certinho. E eu fui, foi uma experiência incrível. Então, acho que, assim, desde os professores acolherem suas ideias, seus projetos, até a direção também, assim, é incrível como a direção abraça o nosso objetivo e faz de tudo, assim, para tornar isso possível. Eu sei mesmo, a professora Luciene, assim, eu converso muito com ela, assim, e ela sempre me acalma muito, porque ela enxerga, ela e o professor Breno, assim, o professor Humberto também, né? O Kelvin, todo mundo, assim, consegue enxergar o esforço, e às vezes a gente que tá no meio do olho do furacão ali, do processo, a gente às vezes tá com agonia, e eles enxergam isso e eles falam, olha, vai dar certo, você tá indo nesse caminho, não precisa se esperar por causa disso. Não precisa investir tanto, assim, sua energia nisso, invista mais nisso. Então, assim, você sente que é uma coisa que realmente eles estão ali do seu lado. Toda vez que eu mando mensagem pra professora Luciene, ela me responde com a maior atenção, o professor Humberto também, atencioso demais. E, assim, o professor Breno mesmo, né, o professor Humberto,
meus professores de física e química, a pessoa do CIEM também, foram os escritores, né, das minhas cartas de recomendação. E no processo, assim, para eles fazerem a submissão, eles me ligavam e diziam: Gi, é nessa plataforma aqui mesmo que faz, assim. E você via, assim, que às vezes dia de domingo, eles me ligando para perguntar da plataforma, se era nessa plataforma mesmo, se tava, se tinha que mandar mais alguma coisa, se tinha que mandar alguma documentação extra. Então, assim, para mim é belíssimo ver isso, que, assim, no dia de domingo, que, não sei, tantas coisas para fazer, mas eles estavam ali, comigo, sabe? E o professor Humberto mesmo, eu acho que a questão da pesquisa, assim, além da admiração que eu já tinha por ele antes, assim, ele é uma pessoa muito companheira, assim, tipo, ele abraçou de verdade essa ideia da minha pesquisa. Além de ser, assim, muito tecnicamente bom, assim, aprendi demais com ele, mas ele também é uma pessoa que mostra, assim, que dá para ir crescendo. Ele vai introduzindo possibilidades, ele vai dizendo, assim, olha, isso aqui pode ser assim, isso aqui... ele realmente vai dando muitas sugestões, assim, e vai ajudando mesmo a se desenvolver. Então, acho que, assim, é realmente ímpar a maneira como cada profissional aqui do colégio vai te ajudando a te conduzir para o lugar que você quer. Né? Que legal, Igor. A título de curiosidade, para mim e para nossos correspondentes internados. Você foi na FEBRASE, você foi na FENIC, você fez simulações da ONU. Isso, eu fui na Mostra Tec de Feira de Ciência também. Perdão? A Feira de Ciência foi FEBRASE, FENIC. Eu acho que vou voltar deles. Ó, FEBRASE, a Mostra Tec. A Mostra Tec, FENIC. Simulação da ONU da Leffler Moon. Eu acho que simulação da ONU, se a gente botasse aqui, simulação... ia falar modelo para tudo. Foram mais de 40 no total. Mais de 40 no total. Porque eu fui participando, eu fui secretária-geral daqui, eu fui secretária-geral e fundadora da simulação da minha antiga escola. Eu também criei o clube de simulação lá da minha antiga escola. Então eu vim me envolvendo com isso assim, desde bem cedo. Simulações da ONU. Tem mais a sua ONG, que é a ASA, a Associação de Apoio à Saúde do Atleta. Exatamente. Vamos juntando aqui. Tem mais coisa que eu sei. Tem a parte de debate também. Sociedade de Debates, Olimpíadas do Conhecimento. Isso. E... A parte da Olimpíada nem foi a mais forte assim, viu? Nem foi no perfil principal, mas porque a parte do debate tinha bastante coisa, né? Porque tinha aqui a Sociedade de Debate aqui do colégio, que eu treinei, né, aqui algumas pessoas. Tinha também a parte de debate que no ano passado, acho que foi no ano passado, o Instituto Brasileiro de Debate montou um time reserva, um time de desenvolvimento para o WSDC, que é o Campeonato Mundial de Debates Escolares. E nesse time, a gente tinha a oportunidade de ir para competições internacionais de debate, inclusive atingiu excelentes colocações nessas competições também. E foi super interessante assim, participar disso, porque a gente recebia muito material de treinamento, então eu consegui me desenvolver muito em debate também com isso. Eu também... Você também, eu acho que você esqueceu de comentar, premiado em Harvard. Sim, como a simulação. Na Harvard MUN, né? Você foi premiada... 2 anos. Tem dois anos. Você tem duas premiações na Harvard MUN. Você foi... Qual foram as premiações que você teve na Harvard MUN? Eu fui Best Delegate em 2003 e Honorable Mention em 2004. Ou seja, a melhor delegada na simulação mais prestigiada do mundo. Cara, isso daí é fantástico. Eu queria entender um pouco mais, Gil, para você, mas não só para você, porque você participando de tantas simulações, você sabe que no mundo das simulações é uma tendência a gente ter o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Para você, qual que foi o maior desenvolvimento que você teve nas simulações da ONU? Networking, sua oratória, sua maneira de pensar, sua liderança. Quais dessas habilidades você destaca mais e como que essas habilidades elas ajudaram você a mudar um pouco o seu caráter? Legal. Eu acho que tem 2 habilidades que assim, eu destaco a distância de qualquer outra que eu tenha desenvolvido. Acho que a primeira delas é a questão de autenticidade. Acho que 2 semanas atrás, eu estava sendo um Faculty Advisor da Harvard MUN Online, né? Pelo Estudo Diplomum, que é o projeto aqui do ex-aluno daqui, né, o Felipe Carvalho e tudo. E, assim, quando eu entrei na sessão assim, introdutória com a nossa delegação, eu fiquei emocionada de ver, assim, como o que eu me desenvolvi passou a ser o legado que eu deixei aí, né? A Bia Santana, que estava me introduzindo na hora para eu dar umas breves palavras de incentivo pro pessoal e tudo, ela falou assim, a Gia, ela deixa uma marca muito grande na simulação porque ela conseguia usar da personalidade dela para se destacar no comitê. E, assim,
eu comecei sendo uma pessoa muito tímida. Quando eu comecei as simulações, eu ainda era muito tímida. Agora eu sou tão tagarela que se você não mandar parar de falar, às vezes eu não vou calar a boca. Que nada, que nada. Atualmente eu me considero bem extrovertida, assim, bem destemida até, tipo... ano passado eu queria conseguir uma oportunidade de pesquisa e, de fato, eu consegui. Uma orientadora, eu consegui fazer uma pesquisa aí sozinha. Através disso, eu saí mandando... Tudo bem que é e-mail, mas aí eu acho que mostra um pouco do que é essa minha personalidade destemida. Não, o e-mail que você manda, eu mandei... eu sabia de cara a personalidade da pessoa. Mandei mais de 100 e-mails para professores universitários, perguntando se eles tinham oportunidade de pesquisa para jovens. E aí cheguei numa professora que tinha exatamente a linha de pesquisa que era o que eu queria pesquisar, que era a questão de neurociência, impacto das redes sociais em adolescentes, e atualmente ela me orienta no meu projeto. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito destemida, então, assim, eu não tenho medo das coisas. Essa parte também, assim, eu sou muito criativa, então, na simulação mesmo de 2023, da HMON, uma coisa, a HMON é a Harvard Moon, é a sigla, tá? Eu levei um tubarão de pelúcia pro comitê. Então, imagina, uma pessoa... Pera, um tubarão de pelúcia? De pelúcia. Era assim, desse tamanho. Eu levei assim, eu saí daqui de Salvador. Qual foi o comitê? Desculpa, qual foi o comitê que você participou? Foi o World Trade Organization, era o OMC, em português, a Organização Mundial do Comércio. Nossos telespectadores da Leffler Moon aí estão familiarizados, não é mesmo? Exatamente. Pois tinham 2 temas, mas o tema que a gente debateu foi o shark finning. Quando esse comitê era para discutir a prática problemática, que algumas pessoas tinham de cortar barbatana de tubarão. Sim. E de como os tubarões, eles morriam por causa disso. Porque quando você corta a barbatana do tubarão, ele perde... Sem a direção. E ele perde a capacidade de flutuação. Sim. Então ele morre afogado. Porque ele perde a capacidade também de respiração e de seguir com o fluxo natural dele. Movimentos, né? Exatamente. Às vezes até ele dormindo, ele consegue respirar. Exato, porque ele vai assim naturalmente, né? Exato, assim, na morfologia do corpo dele, ele tá feito para respirar. Agora ele afunda e ele não tem mais controle sobre o corpo dele quando você corta a barbatana. Então talvez seja meio redundante falar que ele morre afogado, mas de certa forma é verdade. Não, é verdade, ele não respira. No mar, então considera esse afogamento. Exatamente. Então, o tema era esse, eu levei esse tubarão. Então, assim, eu usei muito disso, assim, no comitê. Eu mostrei muito a minha personalidade criativa, assim. Meus discursos nas simulações sempre tinham um início criativo. Então, eu já fiz discurso sentada, já apaguei a luz fazendo discurso. Enfim, já me escondi uma vez fazendo discurso. Uma vez eu fiz uma analogia também com o caderno virado de cabeça para baixo. Era muita loucura. Se quiser me ver esse laço, não sabe como era. Eu já fiz uma de um laço que um ano depois, acho que o pessoal veio para Leffler Moon, aí trouxeram um laço também, que era um pessoal de outra cidade que foi para essa simulação. E depois eles vieram para Leffler Moon. E aí um amigo meu falou assim, olha, aqui eu trouxe esse laço em sua homenagem, vou usar ele no comitê. Então, acho que assim... Eu sempre fui essa pessoa muito destemida, então eu sempre consegui destaque na simulação por causa dessas 2 coisas, né? Criatividade e ser destemida. Assim, na simulação, você nunca conhece ninguém quando você está começando o comitê. Então, você tem que falar mesmo com as pessoas. E, assim, eu sempre fui, assim, falando com todo mundo. Saber o que as pessoas iam propor. Saber também, assim, da pessoa, né? De onde ela é, cultura, tal e tal. E a questão também da criatividade, assim, eu acho que isso sempre ia chamando muita atenção nos discursos. E, com isso, eu conseguia me inserir e mostrar minhas ideias melhor. Então, acho que essas 2 coisas, assim, a simulação me deu muito espaço para desenvolver isso e eu fui levando isso, assim, foi um processo mútuo. Eu fui levando isso para a simulação e a simulação foi me permitindo fortalecer isso da minha criatividade e tudo para minha vida. E a outra coisa é o network, assim, mas não necessariamente de contato só, mas, assim, de amizade mesmo, assim. Atualmente, ontem, inclusive, quando eu recebi meu resultado, eu tava, depois que eu vi o resultado, eu entrei em ligação com 3 amigos que eu conheci nas simulações. Sim. Então, muita gente mesmo, inclusive que me mandou parabéns ontem, são pessoas que eu conheci no mundo das simulações. São pessoas que, assim, a gente já desenvolve um carinho enorme, porque a gente sabe ali o que a pessoa está envolvida na simulação da ONU. Eu lembro que no meu primeiro ano de treinamento da Harvard MUN, eu tinha aula que começava às 10 horas da noite, porque durante o dia eu tinha que estudar, então não tinha tempo para
E aí a aula terminava 4 horas da manhã, e aí eu acordava de volta 9 horas da manhã, porque tinha uma reunião para corrigir uma documentação que a gente tem que enviar, né, antes de ir para a conferência. Então, é uma coisa que, assim, já tem uma identificação, assim, então é um meio que eu fiz muita amizade mesmo, assim. E a amizade que depois eu vou encontrar agora no mundo do application, e sei que eu vou encontrar também pela vida e vou manter para minha vida. Então, eu acho que, assim, essas conexões também, assim, verdadeiras que a gente desenvolve, e que são de anos já, e eu penso, caraca, eu sei que se eu mandar mensagem para essa pessoa, talvez, mesmo não falando com ela tanto assim, ontem mesmo, tem uma amiga minha que eu tenho um grande carinho por ela, de verdade, ela é uma pessoa, assim, muito especial para mim. E eu já não falava com ela há um tempo, mas quando ela viu meu resultado, ela me ligou na hora. Então, assim, você saber que, tipo, pessoas de confiança, cara, que não necessariamente você fala todo dia, mas estão ali, sabe? E a gente conversou e tal. Enfim, então, são muitas coisas que as comemorações da ONU trazem, assim como diversas outras atividades também. Acho que todo mundo sai ganhando quando faz atividades, nas mais diversas habilidades, áreas e tal. Excelente. Já encaminhando para o nosso final, queria te perguntar uma coisa. Qual a melhor dica que você dá para um aluno, para um pai que está se preparando para estudar fora, né? Porque é a mensagem que você quer dar para eles que, assim, vai ser, de fato, uma dica valiosa para ele poder se preparar, estudar aqui no colégio e pensar assim, poxa, eu quero, eu posso, eu vou estudar fora. Perfeito. Então, acho que a maior dica que eu falo para isso é, primeiro, não dá para resumir uma dica só, mas primeiro, desenvolva paixões. Então, saiba o que você quer investir seu tempo. Não dá para fazer tudo e fazer bem feito. Então, por exemplo, Olimpíadas. Eu fiz a Olimpíada assim no meu 8º e no meu 9º ano. Tanto que eu não coloquei no meu perfil principal, eu coloquei mais tipo, num canto da application lá que você pode colocar coisas adicionais. Então, desenvolva suas paixões e saiba onde você vai investir suas fichas. Então, no meu caso, foi simulação da ONU, que acabou me levando um pouco para debate também. Então, eu tive uma participação aí boa de debate. E feira de ciência, de uma geral, pesquisa científica. E, com o passar do tempo também, o projeto. Então, assim, a Olimpíada mesmo, eu não cheguei a fazer muitas, né? Não foi nada que eu investi meu tempo para estudar. Agora, aqui na parte do ensino médio, lá no 7º ano, na minha descoberta, estava bem envolvida, mas não foi algo que eu passei a investir tanto minhas fichas. A parte de debate também, tipo, eu participei bastante, mas foi coisa assim que aconteceu em mais um curto período de tempo. Não foi assim como as simulações da ONU, que eu fiz muitas e que eu consegui ir de delegada para secretária-geral e me desenvolvendo realmente, consegui destaque, né? A pesquisa científica mesmo foi algo que eu fui me desenvolvendo, consegui uma publicação também, uma revista científica esse ano, consegui premiação também em Feira de Ciência. Então, assim, você no ensino médio já tem uma publicação e já tem um projeto que você desenvolve, que é uma ONG, e você já tem um projeto científico também. Cara, isso daí é forma para excelente. Eu tô muito animada dos projetos que eu vou poder ter lá fora agora. Lá fora. Então, eu tô realmente, assim, tem uma curiosidade ao mesmo tempo que uma animação. E só de pensar, vem um sentimento que, assim, eu nunca senti isso na vida. Então, eu não consigo nem escrever direito. Mas pensando as possibilidades ao mesmo tempo que pensando como vai ser minha adaptação. E eu tô muito animada pra viver tudo isso. Mas, assim, eu acho que dica, desenvolva suas paixões. Invista suas fichas em algo que você tá gostando e que você se desenvolve. E que você gosta de fazer aquilo, não por uma coisa como application, não porque você acredita que isso vai te gerar algum reconhecimento, que provavelmente vai, mas faça por você. Faça porque você pensa assim, caramba, eu gosto de estar lá na Febrace, tipo, falando e falando para os professores e respondendo as dúvidas e tudo. E a segunda coisa, eu acho que para os alunos aqui do colégio, né, para os alunos de fora também, assim, buscando uma certa orientação na perspectiva de, tipo, saber o momento certo das coisas. Então, por exemplo, você está no primeiro série do ensino médio, você não precisa se preocupar com a SAT. Você precisa se preocupar de fazer suas coisas, assim, balancear, conciliar com a escola o que você está fazendo para construir uma boa base no seu primeiro ano, para quando você chegar no terceiro ano, você não precisar largar seus extracurriculares para cuidar da escola. Então, assim, falo na coisa de maneira balanceada. Então, você estuda bem no primeiro ano, estuda bem no segundo, estuda bem no terceiro. Claro que talvez mais para a escola no terceiro, caso vestibular também. Mas você vai balanceando para não jogar, não aglomerar as coisas
e nem cortar as coisas assim, agora é extra, agora é escola, porque as coisas são contínuas no fim do dia. E graduais também. Então, o SAT, por exemplo, talvez o segundo ano seja um bom momento para você estudar para SAT, mas também é uma prova que requer um estudo estratégico, não adianta ficar fazendo 8 horas de questão todo dia, é muito mais uma coisa que você precisa entender a prova, entender sua maneira de estudar, porque às vezes para interpretar um texto, talvez para você ouvindo música funcione melhor. Para mim, não. Mas cada pessoa tem sua forma, entender quais são suas falhas, se você tem dificuldades na matemática do SAT, busca entender a base, que foi o que eu fiz, ajudou demais mesmo, né? Cada questão que eu trazia, eu percebia, caramba, eu conseguiria fazer isso aqui? Sim. Mas eu conseguiria fazer isso aqui em 1 minuto? Não. E era aí que eu ia dizendo, caraca, esse conteúdo aqui, eu posso até estar bem na minha cabeça, mas ele não tá natural o suficiente para eu conseguir arrasar isso na prova, para você responder super rápido na prova. Então, eu acho que ir organizando bem as coisas também, ajudando a ordenar e vendo assim sempre o que você quer. Então, não deixe subir a cabeça essa coisa de, meu Deus, tem que ser a primeira faculdade do ranking. Se você quiser estudar nos Estados Unidos, no Canadá, em vários lugares, tem muita universidade, muito boa. Eu lembro que eu conversava com minha mãe direto, eu falava, tipo, meu Deus, eu não sei pra onde eu quero mandar o Early Decision, porque é tanto lugar, assim, tão incrível. Eu acho que a escolha mais cruel é você ter que escolher uma pra ser a sua early, né? Exato. É o paradoxo da escolha, gente, de verdade. Se você pensa... E uma coisa que sempre me deu muita agonia é que você tem que pesquisar sobre a universidade para escrever sobre ela nas redações. Então, assim, de verdade, você tem que conhecer e, ao mesmo tempo, você conhece tudo que você poderia ganhar, mas tudo também você poderia perder se você não fosse lá. Então, não só você conhecer a universidade, mas você se conhecer... Pra saber que você é o melhor para a universidade. Melhor pra você. Exatamente. No LeCap, os counselors aqui enfatizam muito isso, a ideia assim, de perfil, né, de fit. De ver assim, que essa certa universidade, por exemplo, é um pouco mais acadêmica, então a gente sabe que, por exemplo, a Universidade de Columbia tem um core curriculum muito forte, né, tipo, você tem que ler muito lá, você tem que... É um currículo assim, muito denso academicamente falando. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de estudar as coisas fundas, assim, você se debruça sobre textos complexos e você gosta de entender como as coisas realmente funcionam, lá vai ser uma excelente faculdade para você jogar o seu Early Decision, então aplicar depois. Aí, por exemplo, a faculdade é um pouco mais prática, assim, então, claro que tem muito estudo, por ser um Ivy League, né, mas assim, vamos estudar qual que negócio queremos criar. Uma ideia de um pensamento meio assim, né. Então, eu acho que meu perfil se encaixa mais com isso, mas talvez seu perfil se encaixe mais com qualquer uma dessas outras universidades. E assim, tem várias outras de verdade, que tem vários perfis também. Tem as Liberal Arts Colleges também, que o aluno Ícaro, né? Sim, o ex-aluno Ícaro, ele entrou no ano passado. Continua sendo do coração, né? Igual aqui a família Leffler também, só eu me considero assim, né? Até porque eu continuo andando por aqui o tempo inteiro. Oxi, vem pra cá. Eu passo o dia inteiro aqui. E eu amo demais estar aqui. Giovana, triste de encerrar essa entrevista, mas assim, é porque tanta coisa, velho, e obrigado. Só tenho isso a dizer. Obrigado por ter vindo aqui, por estar compartilhando esse momento com a gente, sabe? Você é inspiradora, sabe? Você inspira a gente enquanto educador, a gente enquanto instituição, e você agora está tendo a oportunidade de inspirar também pais e alunos que sabem que é possível, não é só um sonho, né? É uma realidade estudar fora do país, e você é a prova viva de que tudo o que a gente consegue sonhar, a gente consegue conquistar também. Então, só tenho novamente a te parabenizar e ter a honra de compartilhar essa felicidade de ter a sua aprovação na UP, e que é só mais um passo, como disse com o Ícaro também na outra entrevista, é só mais um degrau para o resto da sua jornada. E você vai, com certeza, ter o seu doctorate depois, vou ter a oportunidade de depois estar falando aqui uma entrevista com a doutora Giovana Ramalho. Então, assim... Daqui a 8 anos. Daqui a pouco... Talvez um pouco mais. Você já tem... E quanto mais...
com a sua genialidade, para mim, se você botar uma aula de doutorado, você já sai doutora. Mas, Giovana... Planejo tentar fazer isso. Não, você planeja, não planeja, você está se organizando. Estou me organizando. Estudar bastante nos próximos meses para chegar bem assim, academicamente lá e conseguir aproveitar realmente o melhor da universidade. Eu sou muito grata assim, de ter conhecido o Leffler. Eu conheci através do Felipe, né, da Alice, que foram ex-alunos aqui, mas que continuam, vira e mexe, aparece aqui. E eu sou muito feliz mesmo assim, de ter conhecido, porque eu acho que eu me alinho muito com o que a escola pensa e a escola também se alinha muito com a maneira como eu penso. E isso é muito assim na ideia de saber o que eu quero, ter os caminhos para ir. Aqui tem muita oportunidade, eu sempre usei muitas dessas oportunidades, eu sempre soube que os professores podiam tirar dúvida. Então, você não tem medo de ser chata, mas não porque eu sei que eles gostam de tirar as dúvidas. Enfim, então eu fui realmente utilizando o máximo dessas oportunidades. Eu sou muito feliz mesmo de ter ganhado essa aprovação, me formando aqui desse colégio, né, que eu tenho um carinho enorme. E eu vou estar sempre por aqui também. Eu espero mesmo, assim, conseguir aproveitar o máximo dessa oportunidade. Eu quero mesmo fazer essas aulas, assim, de mais elevado nível, já nessa faculdade agora. Então, para realmente aproveitar a experiência, porque eu acho que é algo que tem que ser vivido, assim, que tem muita coisa para fazer lá, tem muita coisa para crescer, muita coisa para criar. Então, eu estou muito animada, assim, e muito curiosa para saber como é que é tudo isso, porque por mais que a gente pense, tipo, nossa, a faculdade, o PEN e tudo, e eu penso, tipo, tá, mas às vezes é uma coisa, assim, engraçada, porque, tipo, eu vi a aprovação aqui, eu vejo meus próximos 6 meses, mas aí eu vejo, assim, sei lá, a minha pessoa numa aula, lá fazendo uma pesquisa, digitando um artigo. Já vai visualizando Exato. o celular e o que você quer fazer lá. Mas o curioso é, assim, a conexão entre tudo isso, assim, quando eu chegar lá, onde é que eu vou pisar? Onde é que eu vou? Qual prédio eu vou? Porque as faculdades lá são mais ou menos do tamanho de alguns bairros até. Exatamente. Leva 30 minutos, às vezes, pra você andar de um lado pro outro, assim, do campus. Eu vou pedir pro pessoal da edição botar aí na tela um vídeo ou uma foto. Só pra vocês terem a noção da escala do lugar onde ela vai estar. E quando você estiver lá, você vai gravar um videozinho. Gente, as pessoas usam patinete lá pra ir de uma aula pra outra, porque andando você não consegue não, você vai perder metade do seu dia andando. Então eu espero também não quebrar a perna, né, com patinete, porque das últimas vezes que eu andei de patinete, assim, tem mais assistente. Mas, não, assim, eu ando direitinho até, mas, pô, com a mochila nas costas ainda, se eu despencar pra lá e pra cá, não sei, né? Mas... Não vai não. Vai te dar madeira. Todo mundo chegando de capacete pra aula e tudo. Sabe, o patinete, realmente. Mas é bem comum mesmo, todo mundo lá, assim. Muita gente tem patinete, coisa assim. Vai se locomover. Muito espaço pra parar, eu prefiro patinete. Perfeito. Mas eu vou rezar também pro dormitório ser perto das aulas, né? Mas se bem que assim, do jeito que eu sou, acho que eu vou querer pegar aulas em todos os departamentos, então eu vou, eventualmente... Se controle um pouquinho. Precisar me controlar. Porque ainda não inventaram a máquina de teletransporte. Mas lá... Até lá, talvez invente. Talvez. Mas, de qualquer forma, lá, quando a gente chega nessas universidades, né, a gente tem muito direcionamento. Então, tipo, a gente tem conselheiros acadêmicos que vão, assim, vir falar com a gente. Então, assim, é uma coisa individual mesmo, assim, né? Vai ter uma pessoa que vai chegar pra você, vai perguntar, tipo, o seu plano de vida, vai te ajudar a montar sua estrutura de faculdade pra você conseguir se desenvolver o máximo possível lá e arranjar, tipo, o que você quer dentro do que é possível. Então, eu vou ser controlada eventualmente. Muito bem. Não, você vai ser guiada. Tem uma coisa que eu percebo em você, Ju, é que você tem, por mais que não 100% toda a sua vida planejada, mas você tem uma direção. Sim. Você tem objetivos que você quer. E às vezes tem muita gente que não tem isso definido. Sabe que às vezes faz o que dá. Não, você faz o que você quer. Existe uma diferença um pouco sutil, mas que faz toda a diferença você fazer o que você quer e não o que dá. Então, esse seu objetivo, essa sua liderança, esse seu caminho que você vai trilhar, com certeza os counselors lá, os college counselors lá, pô, eles vão te dar todo o suporte necessário, sabe? Pra arrumar a carreira direitinho, arrumar a carreira usar o máximo das oportunidades. Você está encaminhado, sabe? Você está encaminhado, você está hoje um estudante de uma das melhores universidades do planeta. Então, assim... Ainda não botei no LinkedIn, um incoming freshman. Você vai brotar. E eu só tenho a dizer uma coisa, velho. Parabéns.
Parabéns e ansioso para ver isso. Eu já tenho a dizer muito obrigada mesmo, assim, por todo o cuidado, por todo o carinho, assim, da escola, todas as oportunidades que eu tive aqui. E é realmente, assim, um lugar que eu vou estar sempre voltando. Então, eu também não vou me despedir, né? Porque eu vou estar sempre voltando pra cá. Não, adeus, Até lá. Giovana, muitíssimo obrigado. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Convido a todos a visitar o nosso colégio, acesse as nossas redes sociais, @Colégio Leveler, todas as nossas redes sociais. Temos Instagram, LinkedIn, YouTube, que vocês estão vendo esse vídeo agora. Temos o Facebook, temos o TikTok. Acesse nosso site www.colégioleveler.com.br. Ative as notificações para não perder nenhum tipo de vídeo, conteúdo que a gente está lançando. E Leveler, o mundo todo é uma possibilidade. Giovana, muito obrigado. Muito obrigada. Estou muito feliz mesmo.